Muito bem, pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal do Vale Concurso. Meu nome é Volney Suezon, para quem não me conhece, é um prazer, tá? Seja bem-vindo mais uma vez. E galera, tá chegando, né? Tá chegando o dia da sua prova, essa semana que nós preparamos aqui para você de Vale Tudo, com certeza tá valendo a pena. Você tem acompanhado aí os nossos professores, dando aquela dica final, né? As apostas finais, e você vai enfrentar nada mais nada menos que a Sebrasp. Então, meu amigo, não tenha medo, tá? Porque hoje, assim como os outros professores, nós vamos fazer bonito aqui, tá? Pessoal, olha só, é o seguinte, você que ainda não conhece, né, o canal do Vale Concurso, fica ligado, se inscreve aqui. Todo dia nós teremos aí revisões. Então, você já teve aí na segunda, na terça. Então, você vai ter aí o restante da semana, né, até o dia da sua prova, no domingo. Acredito que a revisão deve ir aí tranquilo, né? A semana toda. Então, galera, é o seguinte, fica ligado aqui, clica no botão de se inscrever e já deixa aí o seu like, o gostei, tá? Você que ainda não adquiriu os nossos simulados, os nossos pacotes simulados, tá vendo aí? Tá passando na tela para você. Adquira aí, o link tá na descrição. Você pode estar estudando questões focadas. Acho que são 5 ou 6 simulados, né? Acho que são 5 ou 6, não tenho certeza, mas todos focados aí na Sebrasp, beleza? Galera, então só é o seguinte, deixa eu colocar aqui para você. Meu nome se escreve assim, tá? Para quem não me conhece aí, quiser me acompanhar lá no Instagram, né, que a pronúncia é Instagram, só ir lá no Instagram, me procurar, um perfil voltado para concurso público, você pode estar tirando as dúvidas comigo, e lembrando que nós teremos aí 2 revisões, tá? Hoje nós vamos estar falando sobre direito penal, mas nós vamos também tratar da legislação penal, as leis que estão cobrando aí no seu concurso, como Lei Maria da Penha, Lei de Drogas, né? Eu acho que está cobrando também, e as outras leis, tá? Então vamos trabalhar muita coisa juntamente aí com o professor Breno Fraga. Beleza, pessoal? Então, vamos lá, vamos dar início aqui para a gente não demorar muito. Olha só, eu separei aqui para você, este aqui é o conteúdo que está exigindo para você no edital, beleza? Então, dentro de aplicação da lei penal, é tudo isso aqui, pessoal, ó, até aqui, tá? Correto. Nós temos aqui do artigo 1º até o artigo 11, ok? Até aqui. E aqui, assuntos aí que você não vai achar no código, mas sim teóricos, doutrinários, beleza? E aí nós vamos para a parte especial, não está cobrando teoria do crime para você. Dentro da parte especial você tem aí do crimes contra a pessoa, que vai do artigo 121 até o 154A. Depois, crimes contra o patrimônio, que vai do artigo 155 até o artigo 183. E os crimes contra a administração pública, tá? Que aí é tudo a partir do 312 ali até o 355H, salvo engano, tá? Então, nós temos também as disposições constitucionais, que aí praticamente você trabalha mais isso aqui no direito constitucional, ok? Que aí é os princípios, princípios da legalidade, os princípios da irretroatividade e várias outras normas no direito penal, como o princípio da intranscendência da pena, né? A pena não passará da pessoa ali do condenado. Então, muitas coisas aí que você já sabe. Beleza, mas quais são as nossas apostas de hoje que nós vamos trabalhar? Presta atenção. Dentro aqui de aplicação da lei penal, até aqui, tá? Então, até aqui, ó, extraterritorialidade, que são os assuntos mais cobrados pela banca. E cuidado, porque são muitas questões, muito assunto para pouca questão, tá? Muito assunto para pouca questão. Então, a gente tem que fazer essa base de aposta. Então, eu apostaria que até este conteúdo, tá? Nós vamos resolver também algumas questões. Depois, olha, sobre isso aqui, interpretação da lei penal, analogia, conflito aparente de normas, né? Isso aqui, gente, é tranquilo. A Sebrasp ela não vai complicar, se cobrar para você vai ser bem mesmo. Ah, quais são os princípios que regem aí o conflito aparente de normas? Aí você vai lembrar lá do CASE, né? Consunção, alternatividade, e assim vai, subsidiariedade e especialidade, tal, beleza, é basiquinho mesmo. Aí você vai pegar lá, por exemplo, a interpretação da lei penal, quais as formas de interpretação,
teleológica, sistemática, interpretação analógica, a diferença para analogia, é bem básico mesmo, tá? Agora começa a complicar para você nos outros assuntos. Depois a gente passa que dentro dos crimes contra a pessoa, você está vendo que é muito artigo, nós vamos focar apenas nos crimes contra a vida, que é o que ela mais cobra, principalmente o crime de homicídio. Então, se você não está dominando isso aqui, você corre o sério risco, tá? O homicídio ela cobra muito. E nos crimes contra o patrimônio, nós vamos passar também, ela cobra muito furto, roubo e também costuma cobrar ali sobre as disposições gerais. Vamos trabalhar elas, tá? E nos crimes contra a administração pública, o principal são aí os crimes praticados por funcionário público, tá? Então, os principais aqui são crimes praticados por funcionário público, que vai ali do artigo 312 até o 327. Nós vamos estar trabalhando isso aqui também. Já disposições eu já falei no começo, beleza? Entendido? Tranquilo? Essas são as nossas apostas finais para a GCM aí de Boa Vista, beleza? Então, pessoal, foi uma caminhada longa, né? Um concurso, salvo engano, é a segunda vez aqui do Vale Concurso que nós trabalhamos. Acho que sim, que teve um outro concurso, foi 2019, eu acho, 2020, né? Então, lembro, eu me recordo, foi perto da Polícia Penal de Roraima também. E aí, o que acontece? Só que anteriormente foi a Selecom, né? O Instituto Selecom, que foi a banca. O edital manteve muita coisa passada. Vamos lá então, ó. Já vamos começar aqui. Quando a gente fala de aplicação da lei penal e os seus princípios, você não pode fugir aqui, né, do artigo 1º, onde nós nascemos, né, já tem aqui o principal, né, princípio. Olha só, é o princípio da legalidade. O princípio da legalidade, ele vai falar para mim, né, de forma bem geral, que eu preciso de ter uma lei, tá? Uma lei para que seja criado um crime. Não pode haver aí criação de crimes simplesmente porque o juiz quis, o delegado quis. Não, tem que ter uma lei, tem que passar todo o processo legislativo. E dentro desse princípio da legalidade, a gente tem vários outros princípios, como a anterioridade, isso aí você já viu, o princípio da taxatividade, né? O princípio da irretroatividade da lei penal e retroatividade da lei penal. Você também tem o princípio da fragmentariedade. Todos esses princípios, eles nascem do princípio da legalidade. Então, o que eu tenho que levar para a prova? Que eu preciso de ter uma lei e essa lei tem que ser anterior. Senão, não há que se falar em crime. A mesma coisa é para as penas. Tenho que ter uma prévia cominação legal. Ou seja, eu preciso que a lei fale para mim qual que é o quanto daquela pena. A pena não pode ficar à mercê do juiz. O juiz, não, eu acho que essa pena, que esse crime aqui, a pena dele tem que ser de 10 a 30 anos. Eu não concordo, não pode ser assim. Então tem uma prévia cominação. Nosso sistema é legal, gente, é o que está na lei, beleza? E aí nós entramos aqui rapidamente, tá? Não vou ficar aprofundando muito por causa do tempo também. E é o ideal a gente passar em várias coisas aqui, porque você não está estudando só direito penal, né? Tem muita coisa. A lei penal no tempo, tá? Artigo 2º já vai trazer para nós o princípio da irretroatividade da lei penal juntamente com a retroatividade da lei penal mais benéfica. Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar como crime. Aqui nós estamos falando da chamada abolitio criminis. Lembra disso aqui, pessoal? Eu tenho aqui a atividade da lei penal, correto? Qual que é a atividade da lei penal, Volney? A lei é o tempo reste actus, ou seja, é o que está em vigor naquele período. Então, é assim que funciona. Porém, nós temos aí a extratividade da lei penal, que pode ser a ultratividade, ok? E também pode ser a retroatividade. Nós sabemos que para viajar nessas exceções aqui da regra, nós temos que estar falando de uma lei benéfica. Seja uma lei posterior que deixou de considerar crime, que a gente já sabe disso, ou seja, a abolição crimes, ela não tem mais seus efeitos e ela retroage, porque ela é melhor, tá? Imagine que você
foi condenado por um crime e amanhã esse crime já não é mais crime, acabou. Então não tem por que você continuar preso, sendo processado e assim vai. Da mesma forma, a lei posterior que de qualquer modo favoreceu o agente, ela vai aplicar os fatos anteriores, mesmo, olha só, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado. Beleza? Então a regra é essa. Para que possa movimentar no tempo, tanto para trás retroatividade, quanto para frente ultratividade, eu tenho que ter uma lei benéfica. É claro que nós temos aí que nos preocupar e nos lembrar do seguinte, artigo 3º, a lei excepcional e temporária, ela, embora decorrido o período de sua duração ou cessado de circunstâncias que a determinaram, elas vão se aplicar ao fato que foi praticado durante a sua vigência. Então, tem uma lei temporária ou excepcional, ela está aqui, seja por um período ou uma circunstância, ela acabou. Você praticou a conduta aqui dentro, não importa, tá? Você será punido depois, mesmo que aquela já esteja revogada. Ou seja, este instituto aqui é a ultratividade. Mesmo ela não sendo uma lei benéfica, ela vai ter essa ultratividade. Então, gente, cuidado, tá? Para você não errar essas coisas aqui, são muitos detalhes. Lembrando também que nós temos simulado pelo STF, né, a respeito aí dos crimes permanentes e continuados. Ou seja, a lei penal mais grave que entrar em vigor durante a prática desses crimes, continuado ou permanente, ela que será aplicada, tá? Porque a consumação desses crimes é quando acaba a continuidade ou quando se encerra a permanência. Com isso eu tenho, então, essa consumação. Se essa lei posterior ela é mais grave, ela entrou em vigor durante a prática desses crimes, eu aplico esta lei, tá? Então, é umas exceções, esses detalhes pequenos que nós temos aí e você não pode errar. E aí, indo aqui, continuando para o artigo 5º, nós temos, né, que falar da territorialidade. Presta atenção, gente. Quando eu falo de territorialidade, estou falando, me referindo ao território brasileiro, isso aqui, ó, que você está vendo aqui na tela, você tem que tomar cuidado porque existem várias teorias. E a Sebrasp, ela vai trabalhar com você as teorias. Quando eu pego ao pé da letra a territorialidade, eu tenho a chamada teoria da territorialidade. Se eu falar que o Brasil ele adotou a teoria da territorialidade, significa que o crime, eu vou observar a lei do lugar, independente da pessoa, independente de quem seja, o autor, a vítima, não importa. Isso seria uma territorialidade, ela é absoluta. Porém, o Brasil não adotou essa territorialidade. Ele adotou uma territorialidade mitigada ou temperada, né? Vocês costumam cobrar assim para você. Porque o Brasil, ele não vai punir qualquer pessoa assim. Depende muito de cada caso. Nós temos imunidades, temos situações como, por exemplo, chefes de governo estrangeiro. Se ele tá vindo ao Brasil a serviço ali, tá vindo como chefe de governo, né, estrangeiro mesmo, ele pratica um crime aqui, o Brasil não vai punir ele, vai mandar ele lá para o país de origem, tá? A mesma coisa com pessoas que estão a serviço. Então, o Brasil, ele quer fazer isso, que se acontecer em outros países, ele quer aplicar a lei dele, e se algumas pessoas de outros países fizerem nessa mesma situação, o Brasil vai fazer a mesma coisa se fosse com ele, entendeu? Então, quando a gente olha aqui o artigo 5º, não é uma territorialidade absoluta. Por quê? O Brasil, ó, fala assim para mim, o artigo 5º, aplica-se à lei brasileira sem prejuízo de convenções, tá vendo? Olha, sem prejuízo. Então vai obedecer às convenções, tratados e regras de direito internacional ao crime cometido no território nacional. Beleza? Então vai observar, será observado esses detalhes. E aí, acaba que você tem que lembrar, tá, gente? Opa, voltar aqui. Olha só, esse mapa aqui, o Brasil, tá aqui um pouco o Brasil, né? Embora não tá certinho aqui. Você tem, além desse mapa, né, o território geográfico, território nacional. O que que é o território nacional? O território nacional, ele pode ser essa parte que é chamado de território geográfico, que vai ser todo esse território, mais o que? O mar territorial. Tá vendo aqui, ó?
O mar territorial são as 12 milhas náuticas, dá aproximadamente 22 quilômetros, tá? Isso aqui, que é chamado de mar territorial, entra dentro do território geográfico, inclusive o ar correspondente, ou seja, aquilo que está acima também entra. E aí nós temos os chamados territórios por extensão, ou então territórios jurídicos, tá? Territórios jurídicos, que entra aqui também dentro do território nacional. São as aeronaves e embarcações. Eu posso ter aeronaves que são públicas ou estão a serviço do governo e as que são privadas, tá? Então, você tem que ver essa situação. Quando eu falar de uma aeronave ou embarcação pública ou a serviço do governo, lembra a regra que eu falei? O Brasil quer fazer o que ele faria, ele quer fazer, ele vai fazer o que ele queria que fizesse com ele? É assim que funciona. Então, para o Brasil, em qualquer lugar que estiver aquela aeronave ou embarcação, em qualquer lugar do mundo, ele quer aplicar, o Código Penal fala para a gente que será aplicado a lei dele, tá? Então, cuidado com isso aí. O Brasil, ele quer isso. Não precisa ficar viajando e pensando assim, Fone, mas a questão vai falar para mim de um caso. Não, não vai falar casos práticos, ou se você acha que não vai ou que não deve. Não, não preocupa com isso aí. Agora, presta atenção, quando eu falo de aeronave e embarcação privada, eu tenho que ver se ela é privada brasileira ou se ela é estrangeira, tá? Porque há um limite. Se ela for estrangeira, o Brasil só vai punir se ela estiver aqui dentro do território geográfico, tá? Só. Agora, se ela for privada brasileira, dentro do território geográfico, mais o alto mar. Cuidado, porque, gente, eu falei alto mar, não falei mar territorial. Isso aqui são coisas diferentes. O alto mar é o que está além do mar territorial. Passou do mar territorial aqui, ó, já é alto mar para fins de direito penal. Inclusive, a Sebrasp já cobrou em prova a respeito de zona econômica, tá? Que seria essa faixa aqui, ó. Zona econômica, gente, não é mar territorial e não está dentro do território aqui geográfico para fins da sua prova. É um lugar onde o Brasil pode, né, ele pode explorar ali uma zona econômica exclusiva. Foi delimitado, eu posso explorar até aqui, né, onde a gente tem a perfuração de petróleo e tudo mais. Mas ali não é território nacional geográfico. Cuidado, porque se uma aeronave privada estrangeira estiver ali, ela vai ser aplicada a lei do país de origem dela. Eu sempre vou olhar a bandeira. Quando estiver no alto mar, gente, eu vou olhar a bandeira. Eu tenho que olhar o quê? A bandeira. Existe até um princípio, que é o princípio da bandeira. Ele vai falar isso para mim. Então, eu olho sempre a bandeira daquele país. Beleza? Cuidado com esses detalhes. Então, quando a gente fala de territorialidade, eu quero perguntar para você, beleza, qual é a teoria adotada? Territorialidade mitigada, temperada. Agora, quando eu me refiro à territorialidade, eu estou me referindo ao crime acontecer em território brasileiro e aplicar a lei penal brasileira. E aí, nós temos, por que eu estou perguntando isso? Porque nós temos aqui a extraterritorialidade. Extraterritorialidade é o crime acontecer no estrangeiro e eu tenho a possibilidade de aplicar a lei brasileira, a lei penal brasileira, ok? E aí o artigo 7º ele vai apresentar para nós quais são as hipóteses. Ficam sujeitos à lei brasileira, olha, embora cometidos no estrangeiro. O inciso 1º é chamado de extraterritorialidade incondicionada. São apenas 4 espécies que dá para você gravar. Primeiro, contra a vida ou liberdade do presidente da República. Cuidado, porque nós estamos falando de vida e liberdade. Às vezes eles vão lá e colocam assim, a vida e a integridade física, a vida e a honra, a vida e o patrimônio. Não, é a vida ou a liberdade, tá? Inclusive é uma conjunção alternativa, ou, beleza? Segundo, contra patrimônio, só grava isso, patrimônio da administração pública, tá? Ou também a fé, tá? Patrimônio ou a fé.
Também temos contra a administração pública por quem está em seu serviço, tem que estar a serviço. Aqui é diferente, aqui nós estamos olhando o bem jurídico, aqui nós estamos olhando o sujeito ativo, tá? E, por último, o genocídio, que é o princípio da universalidade cosmopolita ou justiça universal. O genocídio é quando o agente ele for brasileiro, tá? Ou seja, o sujeito aqui ativo que está sendo observado. Beleza? O agente tem que ser brasileiro ou então domiciliado no Brasil. Ele tem domicílio no Brasil. O que significa, Volney? Que embora o agente tenha sido punido, tá? Embora ele tenha absolvido ou tenha sido condenado no estrangeiro, o Brasil vai aplicar a lei penal brasileira, beleza? Esses são os casos de extraterritorialidade incondicionada. Inclusive, o artigo 8º, ele é para esses casos, ó, a pena cumprida no estrangeiro. A pena cumprida no estrangeiro, ela atenua a pena imposta no Brasil, quando é pelo mesmo crime, e quando diversas, tá? No mesmo crime, quando diversas, ou nela é computada quando idênticas. Eu gosto de gravar o SIDA. A SIDA, por quê? Computa-se idêntica, se diversa, atenua. Beleza? Então vai computar se for idêntica. Idêntica é da mesma natureza. Ou seja, se o cara lá fora foi punido a uma pena de reclusão de 10 anos, aqui no Brasil ele é condenado a 15 anos, ou seja, é idêntica, é reclusão. Reclusão é pena privativa de liberdade. Então vai computar. O que é computar? Vai abater. É como se aqui ele tivesse um crédito. 15 menos 10, 5 anos. Então no Brasil ele só pode cumprir 5 anos de cadeia. Atenuar é diminuição de pena, tá? Não é abater, é diminuir. É uma atenuação. Então se o cara lá fora, agora são penas diferentes. Lá fora ele pegou uma pena de multa ou pegou uma pena diferente. Aí aqui ele pega a reclusão, a pena dele vai ser diminuída, não tem um quanto, mas vai ser diminuída. Ah, vai diminuir pela metade, vai diminuir em 1/3 e assim vai, tá? Então, o artigo 8º, ele só se aplica para os casos de extraterritorialidade incondicionada, porque nós temos o inciso 2, diferente da incondicionada, o inciso 2, que é a condicionada, ele não fala para mim quais os crimes. É lógico que não pode ser aqueles que a gente acabou de ver. Então, isso aí já te ajuda na hora da prova também, porque a incondicionada ela é específica para aqueles 4 crimes ali. Agora, os outros crimes, gente, aí pode aplicar a condicionada. Então, preste atenção, ó, que por tratado ou convenção o Brasil se obrigou a reprimir, praticados por brasileiro, praticados em aeronave, embarcações, mercantes ou de propriedade privada, quando em território estrangeiro e ali não sejam julgados. Perceba? Então aqui é aquele caso, eu não falei para você, se a embarcação brasileira ela tá fora do alto mar, tá em território estrangeiro, o Brasil não vai aplicar a lei, em regra não. Mas se eles não for punidos lá, ó, o Brasil pune eles, tá? Porém, por que chama condicionado? Porque tem condições. Diferente da outra, eu tenho que aplicar todas essas 5 situações aqui. O cara tem que estar no território nacional, o fato tem que ser punível aqui no Brasil e lá também, o crime tem que estar incluído no rol que cabe extradição, não pode o cara ter sido absolvido ou cumprido pena, tá vendo? Por que o artigo 8º não se aplica? Não ter sido um agente perdoado ou então por outro motivo não está extinta a sua punibilidade, beleza? Então, tá vendo só? Todos esses requisitos tem que estar aqui previsto, tá? Senão, não temos aplicação. É o caso do Neymar. Lembra na época do Neymar que aquela menina tentou acusar ele de estupro? E aí acabou que ele foi processado. Aconteceu lá em Paris e tudo foi julgado e processado aqui no Brasil. Lembra? Por quê? Na época, a menina veio pro Brasil, o Neymar também veio, acho que veio pro carnaval, né? Ou seja, ele entrou em território nacional. O fato é punido lá também e aqui. O crime está incluído, estupro está incluído na extradição. Não, ele não foi absolvido e nem cumpriu pena, ele não chegou nem a ser processado, indiciado lá. E ele também não foi perdoado ou também não teve a sua extinção da punibilidade. Então o Brasil podia punir esse crime. Então olha, o que aconteceu lá na França.
e aí o Brasil puniu aqui, tá vendo? Então fica fácil. Vamos então aqui trabalhar agora. Eu não vou trabalhar tempo e lugar do crime, porque é bem tranquilo, né? É o luta. Tempo e lugar do crime, isso aqui você já não erra mais. Tempo do crime, nós adotamos aí a teoria da atividade, ok? É o momento da ação ou da omissão. Lugar do crime, nós adotamos a teoria da ubiquidade, ou também, às vezes, pode vir aí para você como mista. Qual que é o bizu? Luta. Lugar do crime, ubiquidade. Tempo do crime, atividade. L-U-T-A. Beleza? Então, vamos lá. Ó, aí, olha só essas questões que foram cobradas pela Sebrasp. Ó, está sujeito à lei brasileira ao crime praticada em embarcação estrangeira na zona econômica exclusiva. Lembra? Olha aqui o mapinha aqui, ó, zona exclusiva. Ó, zona econômica exclusiva. Não entra, gente, ela tá fora, é só até o mar territorial. Então, tá errado isso aqui. Falso. Praticada em embarcação privada brasileira atracada em país estrangeiro. Opa, é privada. Por mais seja brasileira, é privada. Se ela está lá no estrangeiro, gente, não aplica. Aí você vai lembrar, mas tem a regrinha lá da condicionada. Sim, mas olha aqui, se o agente tiver sido condenado, no referido não pode ser condenado. Então, falso também. Tá vendo como é que a Sebrasp, ela não é assim uma bancazinha básica igual as outras. Por quê? Se ela tivesse colocado, por exemplo, olha só a audácia do examinador. Se ele tivesse colocado só até aqui, eles costumam fazer muito isso em prova. Porque se você vai só com o básico, praticada em embarcação privada brasileira atracada em país estrangeiro, eu vou falar o seguinte, opa, isso aqui tá errado. Não, não vai, porque eu estudei que não, é só se tiver no alto mar ou no território geográfico. Porém, aí você vai lá, faz o recurso, e aí o que eles falam? Não, você esqueceu do detalhe do artigo 7º, inciso 2, na extraterritorialidade condicionada, que prevê que se aquele crime não for punido naquele país e também o agente não tiver sido absolvido ou cumprido pena ou extinta a punibilidade, aí o Brasil pode cumprir. Tá vendo como é que eles vão além? O raciocínio vai além? Por isso, então, que eles vão lá e colocam, ó, se o agente tiver sido condenado, aí você já sabe que está errado. Contra a honra do presidente, olha, falei para você. Gente, essa questão foi cobrada pela Sebrasp, tá? Recentemente. Então, falso também. É o quê? Vida ou liberdade? Vida ou liberdade, tá? Vida ou liberdade. Lembra do VL. Ó, vamos lá. D. Praticada embarcação privada de bandeira brasileira em mar territorial de país estrangeiro signatário, tá, gente? Que é assinante do Mercosul. Faz parte do Mercosul. Falso, gente. Não tem nada a ver isso aqui, tá? Inventaram isso para fazer você errar. Então, o fato dessa embarcação ela ser privada, ser brasileira, não foge da regra que eu passei para você, senão você vai errar, tá? Ah, Volney, mas faz sentido. O crime, o crime foi acontecer em um país que é companheiro do Brasil, né? Mercosul. Não, faz parte do Mercosul. Não, não importa se faz parte do Mercosul. Eu tenho que olhar a regra, tá? Então, tá errado. E a letra E, sobrou ela, né? De genocídio. Quando a gente for absolvido, olha como é que a Sebrasp vai, olha, tá vendo? Não vai trazer o trem para você mastigado. Não em todos os assuntos. Aqui ela quer fazer você pensar. Quando a gente for absolvido no país estrangeiro, mesmo sendo domiciliado no Brasil. Olha que questão que não é fácil, gente. Não é fácil. Então tá certo. Por quê? Como eu estou falando do genocídio, eu estou falando de extraterritorialidade incondicionada. Aí eu tenho que lembrar do quê? Olha aqui. Parágrafo 1º. Nos casos do inciso 1º, o agente é punido segundo a lei brasileira, ainda que absolvido ou condenado no estrangeiro. Tá vendo como que a banca, você não tá lidando com qualquer uma? Então você que não tá muito preparado, pega isso aqui de cara. Volney, o cara foi absolvido, mesmo ele foi absolvido, e aí, ele ainda vai aplicar a lei brasileira? Sim, vai aplicar. Então o gabarito aqui para nós é a letra E. É de escola, né? Então é isso aí, tá vendo só? Não é brincadeira não. Vamos dar continuidade.
Se você tá gostando dessa aula, tá gostando dessa revisão, deixa aí o seu like, tá? Isso é muito importante para nós. Vamos lá então, ó. Agora, acerca das regras da territorialidade e extraterritorialidade da lei penal. Marque a correta. Olha que questão que deixa qualquer um doido. O crime de genocídio praticado fora do território brasileiro, o crime de genocídio fora do território brasileiro poderá, então cuidado com essas palavras, poderá ou será, tá? Isso aí às vezes confunde. Ser julgado no Brasil quando cometido contra povo alienígena por estrangeiro domiciliado no Brasil. Olha, tá certo. Realmente isso aqui tá certo. Tá certo. Vamos ver as outras o que tá errado. Aí eu te pergunto, Volney, o que é povo alienígena? Sebrae faz muito isso, traz termos novos da doutrina, nada mais é do que estrangeiro, tá? Então, olha só, o sujeito passivo, vou pôr aqui um SP, é um estrangeiro, ok. O sujeito ativo é um estrangeiro também. Estrangeiro, foreign. Porém, esse estrangeiro, ele mora, desenhar uma casinha aqui, no Brasil. Deixa eu desenhar a bandeira do Brasil, ó. Tal, beleza. Aí, o que eu posso incluir? Volney, eu acabei de ver genocídio. Já deixei essas duas questões para você pegar o raciocínio. Genocídio, extraterritorialidade incondicionada. Pode ser praticado por brasileiro, nato ou naturalizado, ou estrangeiro. Que, porém, esse estrangeiro ele tem que ser domiciliado no Brasil. Então, não importa, gente, quando eu falo genocídio, não importa o lugar, não importa a vítima, tá? Eu estou falando de genocídio, eu só olho para o sujeito ativo. Ele é brasileiro ou é estrangeiro domiciliado no Brasil? Então, sim, poderá ser julgado no Brasil, tá? Então, olha que questão complicada, não é? Complicada? Não, é fácil. Você tá pegando aqui, tá estudando com os melhores, você vai conseguir pegar isso aí, né? Então, vamos pegar isso aqui para você não passar ali sufoco na hora da prova, tá? Se tá achando difícil, tem que ser difícil. É treino difícil para jogar fácil, não é não? Beleza? Então, ó, gostou? Deixa o like aí. Deixa esse like, não é crime não, beleza? Então, pessoal, vamos lá. B. O brasileiro que praticar crime em território estrangeiro poderá ser punido devendo ser aplicado ao fato a lei brasileira, ainda que a gente não mais ingresse no Brasil. Então, é o requisito. Falso, né? É um dos requisitos. Lembrando que esses requisitos da extraterritorialidade condicionada, eles são requisitos cumulativos, ou seja, tem que estar todos eles presentes, senão não se aplica. Vamos lá. Próxima aqui. Opa, desculpa, gente, eu mudei aqui. Próxima alternativa. Crime contra a administração pública nacional praticado no exterior ficará sujeito à lei brasileira quando o agente criminoso que estava a serviço da administração regressar ao Brasil. Falso aqui, ó. Não tem isso aqui lá. Não é necessário que ele regresse ao Brasil, tá? Então, cuidado, que eles estão pondo uma condição que não existe. D. Crime praticado em embarcação de propriedade de governo estrangeiro, quando se encontrar em mar territorial brasileiro, ficará sujeito à lei penal brasileira. Lembra que eu falei para você? O Brasil troca, para você raciocinar, é só você trocar. Imagina se fosse do Brasil. O Brasil não queria punir? Então ele vai fazer a mesma coisa se fosse com ele. Então ele leva a lei estrangeira, tá? Então falso aqui, beleza? Então é governo estrangeiro, o Brasil não vai aplicar a lei penal dele. Ele vai deixar que aquele país lá puna. Letra E. O crime praticado em aeronave brasileira de propriedade privada em território estrangeiro não sujeita à lei brasileira. Olha aí, mesmo que não seja julgado no exterior, tá vendo? Aí tá errado, porque se for julgado, aí mesmo que não vai aplicar a lei penal brasileira, tá? Então tá aí a questão.
que você achou? Questão difícil, fácil? Tá com medo agora da Sebrap? Fica não, a gente vai conseguir pegar isso aí. Vamos lá. Deixa eu mudar aqui agora que a gente vai para a parte dos crimes contra a pessoa, os crimes contra a vida, galera, ó. Já começa lembrando que crime contra a vida, nós temos aqui apenas do artigo 121 ao 128. São 4 os crimes contra a vida, Volney. Quais são eles? O homicídio, ok? O crime de, vou pôr aqui, participação, suicídio, que é instigação, induzimento, auxílio a suicídio ou automutilação. Depois temos o chamado infanticídio, beleza? E por último, o aborto. Desses 4 crimes, apenas o homicídio pune a modalidade culposa, tá? Então, culposa. Cuidado com isso aí. Só o homicídio. E também somente o homicídio tem previsão na lei de crimes hediondos. Os outros não, tá? Mais uma vez, cuidado, aborto não é crime hediondo. E lembrar da competência do tribunal do júri. É competência do tribunal do júri julgar os crimes dolosos contra a vida, beleza? Show, regra básica aqui que você tem que saber, tem que levar para sua prova. Então, já pega isso aí. Pessoal, vamos lá. Qual que é o mais importante? Como eu falei, o homicídio. Ó, o homicídio, você tem o homicídio simples, ele só é hediondo quando praticado por atividade típica de grupo de extermínio, mesmo por um só agente. Beleza, não tem finalidade do agente nenhum, é simples. O homicídio privilegiado não é hediondo, ok? Se o agente comete o crime por motivo de relevante valor social ou moral ou sob domínio, cuidado, que é diferente de influência, cuidado, influência é diferente. Violenta emoção e tem que ser logo em seguida injusta provocação da vítima. Aí o juiz pode, caiu a caneta aqui, ó. O juiz pode então reduzir a pena. Esse pode, normalmente, gente, a Sebrap vai adotar para você como deve. Então vai estar certo, tá? Se tiver deve, tá certo também. Ela costuma fazer isso aí. Aí tem a redução de 1/6 a 1/3. Ok. O mais cobrado é o homicídio qualificado. As qualificadoras atualizadas aí para você. Lembrando que temos a última, que é o menor de 14 anos, tá? Então, vítima menor de 14 anos qualifica e também emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido. Beleza? O mais cobrado para você é o tal do feminicídio contra a mulher por razões ou condição de sexo feminino. O que é razão de sexo feminino, Volney? Quando o crime envolve violência doméstica e familiar ou menosprezo à condição da mulher. Lembrando que para o feminicídio, o sujeito passivo tem que ser mulher, não tem como. Agora, mulher pode praticar feminicídio? Pode. O sujeito ativo é comum. Mulher, homem, não tem problema. Uma mãe, por exemplo, ela pode praticar feminicídio contra a sua filha. Eu queria um menino. Queria um menino. Veio uma menina. Eu não gosto de mulher. Não gosto. Menosprezo. Ela vai lá e mata a menina. Isso aí já aconteceu, né? Então, cuidado para você não errar. O pessoal foca muito, né? Só aqui e esquece também da violência doméstica familiar. Outra coisa muito cobrado são os aumentos de pena no feminicídio, que está no parágrafo 7º, tá? O feminicídio é aumentado em 1/3 até a metade, quando praticado durante a gestação ou nos 3 meses, tá, gente? Cuidado, não são 90 dias, tá errado. 3 meses posterior ao parto, beleza? Contra pessoa maior de 60 anos, antes tinha aqui o menor de 14, agora saiu, ou seja, se matar menor de 14 é uma qualificadora. Ou seja a pessoa maior de 60, tá, gente? Se ela tiver idade igual a 60, não vai, tem que ser maior de 60. 60 anos mais um dia. Com deficiência ou com doença, que é a vulnerabilidade. Então, ou a pessoa é vulnerável ou tem maior de 60. Na presença física ou virtual de ascendente ou descendente,
Cuidado para você não confundir ascendente e descendente com parentes colaterais, tá? Irmão, primo, tio, isso não é descendente e ascendente. E em descumprimento das medidas protetivas, tá? Beleza? Aí, nós temos também, no parágrafo 4, aumentos de pena, que é muito cobrado, para o homicídio culposo. Para o homicídio culposo, a pena aumenta em 1/3 se resulta de negligência, ou seja, imperícia por parte daquele profissional na arte ofício, tipo um engenheiro, né? O engenheiro, a defesa, por exemplo, do pessoal das barreiras, Ô, gente, não é barreira não, agora eu esqueci, é barreira mesmo, da Vale, aqui em Minas, você viu que aconteceu Brumadinho, Samarco, aconteceu um monte de coisa aí, fatalidades, aqui em Minas Gerais, né? Acho que foi 2019. Aí o que acontece? Os engenheiros assinaram lá que estava tudo ok. O que a defesa vai alegar? Vai alegar que foi homicídio culposo e não homicídio doloso. Mas no homicídio culposo, se então viu que tem inobservância, aumenta a ponta. Aumenta aqui a pena. A mesma coisa o engenheiro. Você vai lá, faz um contrato com ele, ele vai fazer lá o negócio de sua casa e tudo. Aí ele não teve ali observância total da regra técnica da profissão. Acabou te matando. Ou então, se você deixa de prestar socorro à vítima, ou não procura diminuir as consequências do seu ato, ou foge para evitar a prisão em flagrante. Então, são todas essas causas. Para o homicídio doloso, a pena aumenta se é praticada contra menor de 14 ou maior de 60. Porém, cuidado, porque aqui o legislador vacilou, eles esqueceram de tirar isso aqui, ó. Esqueceram de mexer no parágrafo 4º. Porque se eu praticar um crime contra menor, é uma qualificadora. E eu não posso aplicar uma qualificadora mais uma majorante pela mesma causa. Porque senão configura o quê? Bis in idem. Logo, eu tenho o princípio do não bis in idem, lembra? É uma disposição constitucional aplicável no direito penal. Então, cuidado, o legislador pangou aqui na missão. E aí, para a gente encerrar aqui o parágrafo 5º, o homicídio culposo é apenas para ele. Tem aqui uma extinção da punibilidade, que é o perdão judicial. O juiz ele pode perdoar a vítima, deixando de aplicar a pena quando as consequências daquela infração ela atinge o agente de forma tão grave que a sanção penal se torna desnecessária. Por exemplo, nós tivemos aqui pertinho uma mãe que foi guardar o carro e acabou matando seu filho, né? Ela não viu o menino, ou seja, negligência, dever de cuidado. Sabe que tem criança, então você tem que ter esse cuidado. O que acontece? Homicídio culposo. O juiz pode deixar de aplicar a pena se demonstrado que na prática aquela consequência, né, atingiu o agente de tal forma que se torne desnecessária a sanção penal, beleza? Então vamos aqui resolver questões agora, olha só. Vamos lá. Aqui, ó. A respeito dos crimes contra a pessoa, é correto afirmar que responderá pela prática de crimes contra a vida o agente que anuncia produtos ou métodos abortivos. Falso, tá? Isso aqui, gente, é contravenção penal. Então não há que se falar se você... Não há crime de aborto, né? Aborto. Não tem previsão legal ali nos artigos 126 ao 128 sobre isso, beleza? B. Responderá por homicídio qualificado o agente que matar para assegurar a execução, ocultação, impunidade ou vantagem de contravenção penal. Opa, pegadinha aqui, ó. Cuidado, falso. Porque tem que ser de crime. Infração penal é gênero, engloba contravenção penal e crime. Deixa eu voltar aqui no homicídio para você ver, ó. Homicídio qualificado. Tá aqui, ó. Aonde? Deixa eu ver aqui. Cadê? Oh, meu Deus. Aqui, ó. Inciso 5. Para assegurar a execução, ocultação de outro crime. Então tem que ser crime. Contravenção penal não entra. Beleza? C. O crime de homicídio admite interpretação analógica. Olha aí, tá certo. Permite. Porque é a qualificadora que indica meios e modos de execução desse crime. Corretíssimo, admite. Nosso gabarito é C. C de Sebrasp, né? A letra D, vamos ver isso aqui. Letra D, o agente que matar sua empregadora por ter sido dispensado sem justa causa responderá por feminicídio, haja vista a vítima ser mulher. Falso. Tá certo a vítima ser mulher? Sim. Porém, é o suficiente? Não. Então, não é só, não apenas ser mulher, tá? Tem que ser em razão de
sexo feminino. Beleza? Sobre a interpretação analógica aqui, não confunda com analogia. Analogia é uma forma de integração da lei. A lei tem uma omissão e eu vou preencher com a norma vigor que se encaixe. Agora, quando eu falo de interpretação analógica e eu estou falando que o crime de homicídio ali permite, é porque, presta atenção, você vai ver muito isso nas qualificadoras. Ó, mediante paga, promessa de recompensa ou outro motivo torpe. Com emprego de explosivo, veneno, blá blá blá, ou outro meio insidioso, ou cruel, que resulta do perigo comum. Traição, tal, deixa eu ver, ou outro recurso que dificulte. Então você sempre tem isso aqui. Ou seja, o legislador, ele não... Imagina se ele tivesse que colocar tudo aqui. Ia ficar o quê? Um código penal só para homicídio, né? Ah, matou na paulada. Aí tinha que pôr paulada? Não, outro meio cruel. Tá entendendo? Beleza? Então, pessoal, cuidado, porque não é analogia, é interpretação analógica. A interpretação, ela pode prejudicar o agente, tá? Pode prejudicar o agente. Ela pode beneficiar ou prejudicar. Já a analogia não pode prejudicar. A analogia é em bona parte, é apenas para beneficiar o agente. Beleza? Deu para pegar aí o bizu? Então, outro motivo, o legislador permite, então, essa interpretação analógica na prática. Vamos para a próxima questão. Próxima questão, então, no que se refere aos crimes contra a pessoa, assinale a opção correta. Ocorre o feminicídio quando o homicídio é praticado contra a mulher, por razões de condição de sexo feminino, como quando o crime envolve violência doméstica familiar ou menospreza a discriminação à condição de mulher. Certinho, nós acabamos de ver isso na questão anterior. A pena pela prática do homicídio doloso simples será aumentada de 1/3 se o agente deixar de prestar imediato socorro à vítima, não procurar diminuir as consequências do seu ato ou fugir para evitar a prisão em flagrante. Olha só, né? O que a gente viu? Falso, porque é no homicídio culposo, não no homicídio doloso. Se, em se tratando de homicídio doloso simples, o juiz poderá deixar de aplicar a pena. Tá vendo? Falso também, tá trocando. É homicídio culposo, não no doloso. D, a pena do feminicídio poderá ser aumentada se o crime for praticado durante a gestação ou nos 6 meses. Falso, é até os 3 meses. E se o agente cometeu homicídio qualificado sob violenta emoção, logo após a injusta provocação da vítima, o juiz deve considerar essa circunstância como atenuante genérica. Falso. Por quê? Atenuante genérica não tem um quanto, tá lá nos artigos 65 do Código Penal. Nós temos lá o quê? 1/6. 1/6 é 1/3, correto? Tá lá no parágrafo 1º. Eu posso ter o chamado homicídio aqui híbrido, ou seja, ao mesmo tempo ele é qualificado e privilegiado, beleza? Então, show de bola. Tá gostando? Não esqueça aí de deixar o seu like, o gostei. Pessoal, agora nós vamos passar, né? O tempo tá quase chegando já a 1 hora aqui, nem vi, o tempo passou rápido, mas tá bom. Nós vamos agora para os crimes contra o patrimônio. E aí eu já quero passar para você as questões. Por quê? Para você ver, para a gente já ir trabalhando questões e depois a gente vem no conteúdo. João arrombou a loja, ou seja, vamos fazer o reverso, né? O estudo reverso. João arrombou a loja onde trabalha e que pertence à sua mãe, de 60 anos de idade, levando mercadorias avaliadas em milhares de reais. Primeiro detalhe, eu sei que é mãe. Se é mãe, ela quer o sujeito passivo, beleza? Logo, eu tenho que verificar as regras do artigo 183. Presta atenção, vamos voltar aqui, ó. Artigo Disposições Gerais. Artigo 181 fala que é isento de pena quem comete qualquer dos crimes previstos neste título a prejuízo de cônjuge ascendente, tá vendo? Ó? A mãe dele. Beleza? Então, de cara, você fala assim, ele então é isento de pena. Vamos ver. Porque o artigo 183 fala para mim que não se aplica o que está no 181 e 182. Olha, se a vítima, olha, se o crime é praticado contra pessoa com idade igual ou superior a 60. Então, no caso da questão aqui, por mais seja a mãe dele um ascendente, ela tem 60 anos. Logo, ele não será isento de pena. Portanto, ele vai praticar um furto, porque não foi roubo, foi furto, mas arrombamento. Então, é um furto qualificado por
destruição ou rompimento de obstáculo. Logo, eu tenho que procurar isso aqui. Letra A aqui, ó, praticou furto com rompimento de obstáculo à subtração da coisa. Vamos conferir certinho. Cometeu a infração penal de dano qualificado com prejuízo considerável para a vítima, falso. Ah, vô, mas não dá o dano também, não, porque aqui ele fica absorvido, né, pelo furto. C, responderá por furto de coisa comum. Não, não é coisa comum, tá? Artigo 156, aqui no caso. Não responderá por crime contra o patrimônio, falso. Lógico que vai responder. Ele não está parado pela isenção de pena, como nós vimos. E ele praticou nada a ver, apropriação indébita, né? Apropriação é apropriar. Então, ele praticou furto, ele subtraiu. A própria questão vai falar isso para você que ele subtraiu. E a próxima questão, José, mediante um simulacro de arma de fogo, é com ânimos reincide rabente, que é a vontade de subtrair, de ter para si, né? Ameaçou o frentista de um posto de gasolina e determinou-lhe que lhe entregasse todo o dinheiro que estava em seu bolso. Ao surrupiar todo o dinheiro e começar a fugir, José visualizou uma viatura da polícia ao outro lado. Nesse momento, ele devolveu o dinheiro ao frentista, pediu-lhe desculpas e informou que a arma era de brinquedo. Ok. Imediatamente, o frentista imobilizou José, que foi preso por um militar. Presta atenção. Primeira coisa, eu já sei que o crime aqui de roubo, o crime aqui é roubo, tá? Ou seja, subtraiu mediante violência ou grave ameaça. Eu tenho um roubo, então, que já consumou. Lembrando que nós temos a teoria da apreensão, ou seja, apreensão ou amolcho. Basta a inversão da posse. O agente está com aquela coisa, ele não precisa ter uma posse mansa e pacífica para consumar. Essa é a nossa teoria adotada para o furto e o roubo. Então, nós temos isso. Cuidado para você não errar na hora da banca. Sebrae trabalha muito esse assunto. Então, eu já sei que o crime consumou. Eu posso, então, falar em arrependimento posterior. Posso, mas não se aplica. Porque não aplica arrependimento posterior em crimes com violência ou grave ameaça contra a pessoa. Tem que ser sem violência ou grave ameaça. Agora, o que me resta entender, então, que eu estou falando de um crime de roubo que tentado? Não, consumado. Mas aí vai caber aqui, pessoal, caberá o aumento de pena porque ele está usando uma arma de fogo, ou seja, um roubo majorado? E aí? Presta atenção que não vai. Porque em relação a majorante, a essa circunstância de emprego de arma de fogo, não pode se aplicar porque não é uma arma de verdade, é uma arma de brinquedo. Então ela não tem potencial lesivo para machucar uma pessoa. Logo, eu estou falando de um meio que possui ineficácia absoluta. Artigo 17 fala para mim que é crime impossível em relação a majorante. Mas em relação ao roubo no caput, não. Então não anula, tá? É o suficiente, sim, uma arma de brinquedo, ela é suficiente. Ela pode não machucar fisicamente, né? Assim, dá tiro, mas você pegar uma arma de brinquedo, você vai machucar a pessoa. Mas ela tem, sim, imagina de noite, o cara tá com arma de brinquedo, num lugar escuro. Você vai arriscar? Ah, é uma arma de verdade, brinquedo? Não. Aí você arrisca, quando você abre o olho, igual aquele meme, né? Acorda lá no céu assim, opa, oxe, o que aconteceu? Não sabe. Então cuidado com isso aí. Logo, qual que é a nossa... O que a gente tem que procurar? Roubo, ele praticou roubo, tá? Porém, sem... aí majorante, não vai praticar majorante. Então ele praticou um roubo simples, ok? Letra A, tentativa de roubo, errado, já consumou, falso. Crime de ameaça consumado, falso, pois houve arrependimento eficaz, tá? Nada a ver. Se tem arrependimento eficaz, você tem a exclusão, ele só vai responder pelo que ele fez até então. Não, o crime já consumou, tá? Eu só posso falar em arrependimento eficaz se o crime não consumou. Já consumou, descarta. Descarta a desistência voluntária, tentativa e arrependimento eficaz. Crime consumado de ameaça, pois ele desistiu voluntariamente. Falso também. Crime de roubo majorado com majoração de emprego de arma de fogo, tá? Falso também. Não vai aplicar majorante. E a letra E, crime de roubo simples consumado, pois a arma de brinquedo não tem lesividade, né, necessário para uma majoração da pena. Então tá certinho aí o nosso gabarito, tá? Letra E é o gabarito aqui dessa questão. Olha aí, questão boa, né? Trabalhamos muito
muitos assuntos aqui importantes. Vamos lá então agora, pessoal, só para a gente encerrar, nós vamos agora para os crimes contra a administração pública. E aí, as minhas apostas são os crimes praticados por funcionário. Qual que é o bizu? É você lembrar que o segredo é gravar os verbos, ou seja, peculato, vamos passar aqui, você vai ver as questões. Ó, peculato, apropriar o funcionário público. Então, quando ele tem a posse, ele pode apropriar ou desviar. Não tem a posse, ele pode subtrair. Ele não tem a posse, mas não é só ele não ter a posse. Eu tenho que, esse requisito aqui muito importante, se valer de facilidade que ele proporciona a qualidade de funcionário. Se não, ele responde só pelo furto comum, tá? Então, se ele não se valer dessa facilidade, ele vai responder só por furto, beleza? Então, esse é o peculato aqui, o peculato doloso, apropriar, desviar ou subtrair. O peculato culposo, tá? Dentro dos crimes aqui, ele é o único que tem uma modalidade culposa, ele cabe à extinção da punibilidade, se a reparação do dano for anterior à sentença recorrível, tá? Se reparar depois, reduz a pena pela metade, beleza? E aí nós temos aqui o peculato mediante erro de outrem, que é o chamado também de peculato, né, estelionato, embora é uma classificação um pouco equivocada, porque aqui no estelionato, o agente, o sujeito ativo, ele age, ele põe a vítima em erro ou mantém ela em erro. No peculato mediante o erro de outro, o funcionário ele não pode fazer isso. Ele não tem essa ação dele, ele só apropria de um dinheiro ou utilidade que ele recebeu no exercício, cuidado, que é diferente de razão do cargo, tá? No exercício do cargo, ele recebeu por erro de outro. Ele não gerou esse erro e nem fez, tipo um troco errado. Você não gerou o erro, a pessoa que fez por conta própria. Aí você viu que tá errado, você vai lá e apropria daquele troco errado. Então, tá errado, é crime, beleza? Nós temos aqui outro crime muito cobrado, que é a concussão e a exegezação. Ambos, o verbo é exigir, porém a concussão é genérico, é uma vantagem indevida, tá? E aqui é em razão da função, assim como na corrupção. Você também tem uma exegezação, que é exigir, só que é específico. Tributo ou contribuição social, que eu sei ser indevido, ou então, quando ela for devida, eu vou empregar uma cobrança ilegal, vexatória ou gravosa, beleza? Corrupção passiva é o senhora, solicitar, receber ou aceitar, beleza? Promessa. Quem pratica é o funcionário público. Já, por outro lado, o particular, ele pode praticar o quê, gente? A corrupção ativa. Lá ele vai oferecer ou ele vai o quê? Prometer. Ele pode fazer qualquer uma dessas condutas. Também ele vai fazer o quê? Prometer, oferecer vantagem indevida. São crimes, gente, classificados como formal, ou seja, basta a prática da conduta que o crime consumou. Não é necessário que o resultado aconteça. E a Sebrasp já cobrou em prova o seguinte: se há uma negociação, por exemplo, o funcionário ele solicita de você ali, o policial solicita de você R$100. Aí você negocia com ele, olha, eu não tenho 100, mas eu tenho 50. Você vai responder por corrupção ativa? Vai, por quê? Quando você negocia, você está oferecendo, você está ofertando, beleza? Então você se compactua e está praticando um crime. Agora, se você entregar, não é crime, tá? Não responde pelo crime. O policial te pediu 100zão, te pediu o cafezinho ali, você vai lá, entregou para ele, não é crime, porque não tem aqui o verbo entregar. Ah, Volney, mas ele pode entrar dentro de oferecer ou dar, não dá, não pode fazer analogia em Malam Partem, tá? Então cuidado com isso aí. E a corrupção passiva, ela tem a forma privilegiada, onde não há vantagem, somente pedido ou influência de outrem, tá? Isso é chamado de privilegiada. Não confunda com a prevaricação, que é retardar, deixar de praticar, mesma coisa, porém a diferença é que ela vem do coração. Por quê? É satisfazer o interesse ou sentimento pessoal. Nós estamos falando de um sentimento ou interesse amplo, aberto, tá? Porque você não pode confundir com a condescendência criminosa, que é onde o funcionário ele deixa de punir por indulgência. Ou seja, aqui é um sentimento específico,
tá? Se for amplo, prevaricação. Se for específico, que é indulgência, o que é indulgência? É dó, é misericórdia, é ter pena da pessoa. Você fazer isso é condescendência criminosa. Seja você competente, não pune o subordinado, ou você que não tem competência, não leva, né? Não x-nova o cara. Beleza? Então, cuidado, porque se o funcionário ele deixa de punir o outro porque ele gosta dele, ele, né, sente uma atração para aquela pessoa, aí é prevaricação e não condescendência criminosa, tá bom? E por último, a advocacia administrativa, que é muito cobrada, é o mais fácil, é patrocinar, tá? Você vai patrocinar um interesse privado. Não importa se esse é um interesse, às vezes eles colocam lá que só é crime se for um interesse ilegítimo. Não, não pode, gente. Mesmo que for um interesse legítimo, é crime no caput. Se for ilegítimo, aí é uma qualificadora, tá vendo? Cuidado, porque o fato do cara ter um interesse que é legítimo mesmo, você não pode ir lá e correr atrás das coisas para ele, usando a sua função. Ah, tá uma aposentadoria para sair aqui, ou um alvará para sair aqui do meu cunhado, deixa eu ir lá. Você trabalha no outro setor, você está indo naquele setor da prefeitura ali para correr atrás das coisas para ele. Embora realmente ele tenha direito. Isso acontece demais, não acontece? Mas é crime, tá? Advocacia administrativa. Deixa eu olhar lá, ver se acelera esse negócio aqui. Então vamos encerrar aqui com essas questões, ó. Gravou o verbo, você acertou. Vamos lá. Funcionário público que deixa praticado de ofício com infração de dever funcional cedendo a pedido do indivíduo, ou seja, o terceiro, fora da administração pública, ele pratica o quê, gente? Peculato? Não. Apropriado, exigir, subtrair. Concussão? Exigir? Não. Facilitação de descaminho? Não também, né, gente? Nada a ver. E também aqui o tráfico de influência, falso tráfico de influência praticado por particular. Ele vai solicitar, cobrar, exigir ou obter vantagem para favorecer em ato de um funcionário público. É aquele famoso caso assim, eu tenho um colega tal que ele pode fazer isso para você. E sobra para nós corrupção passiva privilegiada. Fácil. Gente, um detalhe aqui, via de regra, os crimes contra a administração pública não admitem o princípio da insignificância ou bagatela, tá? Não se aplica. Porém, nós temos exceções, que é o descaminho. O STJ e o STF chegaram a um valor, que é nada mais que R$20 mil. Então, até R$20 mil aplica o princípio da insignificância para o descaminho. É o único crime que vai admitir, tá? Então, é um crime praticado por particular lá no artigo 334, tá? Contrabando 334A, beleza? A próxima questão aqui para nós, bem simples. Olha aí, o indivíduo que solicitar para si a pretexto de influir em ato praticado por funcionário público, é o que eu acabei de falar. Ele vai responder por tráfico de influência. É um crime praticado, gente, cuidado, porque o indivíduo solicita. Solicitar pode ser corrupção passiva, mas tem que ser funcionário público que vai fazer ou deixar de fazer um ato que infringe o dever funcional. Porém, aqui eu estou diante de um tráfico de influência. O particular que vai praticar, tá? Eu escrevi aqui particular. Qual que é o bizu? Aqui eu gosto de gravar o seco, tá? Seco é o particular, ele vai solicitar, ele vai exigir, ele vai cobrar ou ele obter, ok? Ele pode fazer qualquer um desses verbos. Para o quê? Ele vai exigir uma vantagem para ele influenciar em algum ato de ofício de algum funcionário público, beleza? Então, é isso aí. Show? Pessoal, né? Então, olha só, a nossa revisão, mais de 1 hora, né? Deu bom, muito bom, gostei. E é isso aí, pessoal. Desejo você uma boa prova. Não esqueça de acompanhar aqui o canal, né? E é o seguinte, galera, muito obrigado. Se você gostou, deixa o like. Qualquer dúvida, pode me chamar lá no Instagram, tá? Só procurar Vou Nisso. E olha, os simulados estão aqui, o link na descrição. Vamos que vamos, porque uma vaga será sua. Pessoal, valeu, fica com Deus e boa sorte. Valeu!